Começa agora o Xadrez Verbal. Bom dia, Vietnã! Se você está nos ouvindo de São Paulo, você sabe o que eu estou falando. Não para de chover nessa cidade e me faz lembrar o Forrest Gump. Pra você também, Felipe? Mas o Forrest Gump é outro filme, Bom Dia, Vietnã é outro filme. Que um tem o Robin Williams, outro tem o Tom Hanks. Mas é que ele fala, daí começou a chover e não parou mais. Entendi. Você sabe que boa parte da nossa audiência não vai pegar suas referências. Essas são um pouco datadas, né? O senhor está virando um idoso já. Isso que eu citei o Bom Dia, Vietnã, o Robin Williams já morreu. Então eu já estou fazendo citação de gente que não está mais presente. Robin Williams é o babá quase perfeita, tá, gente? Pra caso vocês... O Homem Bicentenário. Não, o Homem Bicentenário é o Joãozinho, mas essa é uma referência que aí ninguém vai pegar. Mas toca o barco aí, seu fanfarrão. Bem, começa a 16ª edição do podcast Xadrez Verbal, blog, canal de YouTube que migrou aqui para o tabuleiro da Central 3 e é o seu semanário de política internacional com um pouco de bom humor, né? Porque não tá fácil. Não tá fácil. Manda aí os recados aí, pessoal. Falamos aí para as nossas ouvintes escreverem. Recebemos um e-mail muito gentil, muito legal, da Clarice Sena. Ainda não respondi com a atenção devida, mas aí muito obrigado, Clarice. Vários ouvintes nossos comentaram sobre Bolívia e Colômbia, Matias. Não sei se você sabia disso, que o Maduro seria de família colombiana? Não, isso é verdade? Esse dado. Mais de uma pessoa comentou. Por isso que eu achei curioso. O Fernando Fante deu uma dica de banda islandesa, né? Que falamos que a Islândia tem apenas o Björk e o Gudjohnsen. Ele mandou a dica da Caravana Vintage. Não conheço também. E o nosso Vitor Faria, que ouviu o programa também, o literato da Central 3, disse que a cada 10 islandeses, 6 são escritores. Porque né, eles vão. Não tem muito o que fazer lá, né? Não dá pra você sei lá, jogador de beach soccer. Naquele inverno de longa duração, o pessoal escreve, né? E mandar um abraço especial aí pro pessoal de Fortaleza do AsilaCast, né? Um podcast que já tem mais de 170 episódios. Asila! Que no último podcast deles, eles estavam falando sobre podcasts, né? Uma coisa meio meta. Um meta podcast. E aí eles falaram, né, que a pauta que nós fomos mencionados foi se dava para ter podcast cabeça. E aí disseram que o Xadrez Verbal é um exemplo de podcast cabeça, mas que não é chato, de dois caras que entendem muito, né? Então fica aí os nossos pêsames, o pessoal do ZelaCast foi enganado pela gente. Aquele papo que eu falei de senso crítico. Entendeu? Mas falando sério, agora um abraço aí, pessoal da ZelaCast. Nóis. E nossos ouvintes, deem lá uma olhada no trampo dos caras também. Eles citam vários outros podcasts, citaram o Mamilos também. Enfim, então um abraço aí, pessoal aí de Fortaleza do AsilaCast. E o Giovanetti comentou lá no site do Xadrez Verbal, falando que é analista de TI lá de Sorocaba. Ele falou que a gente devia incentivar os ouvintes a falarem suas ocupações, da onde são, para a gente fazer um perfil da nossa audiência. Então, mas aí tem um problema, né? Porque vai que a gente pede a pessoa falar ocupação e aí todo mundo fala que é desocupado e aí justamente por isso, por não ter nada pra fazer, que eles não ouvem, porque eles ouvem a gente, então aí vai ser meio, né? A gente pode ficar triste, então não sei. Mas se quiserem, quando escreverem pra gente, se quiserem mandar, normalmente mandam, né? Tenho tantos anos, tá? Mas pode mandar aí o que faz da vida, de onde é sempre legal mesmo. E um abraço aí pro pessoal. O Giovanetti que me lembra aquela fogaça ali no Bexiga, né? Bastante tradicional. Amigo Giovanetti. Você vai me deixar com fome. Eu nem almocei, estamos aqui. Mas vamos pro nosso primeiro giro de notícias, já que o mundo lá fora nos espera. Giro de notícias. No último sábado, dia 5 de setembro, uma corveta da Marinha resgata imigrantes no mar Mediterrâneo. Felipe, você que já trabalhou no Museu da Marinha, me explica o que é uma corveta. Eu trabalhei, para ser mais preciso, no Centro Cultural da Marinha aqui em São Paulo, fica na Avenida 9 de Julho. Fica aí a dica para os nossos ouvintes que sejam de São Paulo, quiserem visitar. Canta o Cisne Branco. Uma corveta, uma corveta é um navio de guerra pequeno, normalmente patrulha, né? Nós temos, depois da corveta, normalmente vem a fragata, depois vem o contra-torpedeiro, que é o nome brasileiro para destroyer, e por aí vai, né? Se você jogou Batalha Naval, você sabe do que eu estou falando.
A corveta Barroso resgatou. Barroso é um dos principais almirantes da história da Marinha Brasileira, foi comandante durante a Guerra do Paraguai, inclusive. No Mar Mediterrâneo resgatou mais Não é o ministro do STF que curte. Não é. O da STF que é da Sanfran ele, né? Isso é surpreendente. Mas, enfim, o ocorrido, na verdade, foi na sexta-feira, só que foi depois que a gente gravou o programa, então por isso nós estamos dando a notícia uma semana depois. Resgatou aí mais de 200 imigrantes no Mar Mediterrâneo, sendo que o Brasil faz parte da missão da ONU de patrulha da costa do Líbano, né? Por questões da Guerra Civil do Líbano, né? Então, o Brasil faz parte aí da UNIFIL, a Força Tarefa de Marítima das Nações Unidas, no Líbano. Notícia do dia 7 de setembro, segunda-feira, feriado da independência no Brasil. Comediante lidera primeiro turno de eleição presidencial na Guatemala. Você conhece o humor guatemalteca? Não conheço, infelizmente. Eu não sou muito familiarizado. É o Jimmy Morales, candidato da Frente de Convergência Nacional. Venceu o primeiro turno, agora teremos o segundo turno. Ou seja, né, muitas vezes falam aí do Tiririca e tal, mas na verdade não é nem a questão dele ser humorista ou não, dele ser comediante ou não. É que ele é uma das principais celebridades guatemaltecas, né? E isso acontece muito, né? É só ver nos Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump é candidato... Que é o maior comediante que o Donald Trump. E ele é candidato não é porque é político, não, mas assim, porque ele é uma personalidade. O cara é dono do Miss Universo, o cara é dono de reality show, o cara é dono de uma série de empresas também. Então essa coisa, né, do regime democrático, que muitas vezes as pessoas, por terem uma relevância midiática, acaba aproveitando isso na carreira política. Para mim, o maior exemplo ainda é o Arnold Schwarzenegger, na verdade, né? Que governou o maior estado dos Estados Unidos na primeira eleição que disputou. E a gente falou da Islândia também, né? O atual prefeito de Reykjavik é um palhaço. E nada contra também, se uma coisa não... Um palhaço não no sentido adjetivo, né? No substantivo. Ser um palhaço. Não, é a ocupação dele. A Califórnia não é o maior, né? Só para deixar claro, mas é o mais rico e o mais populoso. Também. Notícia do dia 8, terça-feira. União Europeia planeja fundo de 1 bilhão e 800 milhões de euros para conter migrações. Então, isso daí vai dar mais ou menos 8 bilhões de reais. Mas o interessante desse pacote, né, fazendo um aviso parecido com o aviso que fizemos no programa passado, no programa retrasado nós falamos bastante de refugiados e pretendemos, obviamente, retomar o assunto daqui a 2 programas para falar novamente um grande bloco sobre refugiados. Mas o interessante desse programa, desse plano, é que esse dinheiro seria investido nos países africanos, né, nos países fronteiriços. Não para construir cerca, como tem na fronteira da Hungria com a Sérvia, por exemplo. Então, talvez se torne um pouco melhor aplicado, digamos assim, numa situação... Né, porque o dinheiro não é simplesmente para reprimir, mas para tentar fiscalizar, controlar, gerenciar melhor a situação a partir dos países em que os refugiados saem. Notícia do dia 8 também. Maduro anuncia fechamento de mais uma parte da fronteira com a Colômbia. Então, novamente, o assunto que foi o assunto principal, né, do programa anterior, inclusive, a Dilma e a Cristina Kirchner mandaram chanceleres para os países. Inclusive o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, disse que pretende colocar o assunto na Unasul, na União de Nações Sul-Americanas. Só que mais um pedaço da fronteira foi fechado, com uma mobilização de 3 mil militares venezuelanos e sob novamente o pretexto de combater o contrabando e ações de paramilitares. Né? Só que lembrando que assim, isso é muitas vezes mais um discurso aí para, entre aspas, inglês ver, até porque essas áreas que as fronteiras estão fechadas, não são nem as áreas em que nós temos, por exemplo, ali a questão da Amazônia, ações da Farc. Não, são a parte da fronteira perto de cidades grandes, como, por exemplo, Maracaibo ou Maracaibo. Perto de Maracaibo, por estádio exemplo. De Táchira também. Entendeu? Então, assim, um discurso aí, e você, inclusive, separou um material sobre isso? Eu separei 2 coisas. Além dessa questão fronteiriça, né,
e tem uma resposta também do governo venezuelano em relação às declarações do Juan Manuel Santos, que ele diz que está crescendo muito o número de refugiados, na palavra dele, venezuelanos na Colômbia. O governo venezuelano, por seu lado, respondeu que só no ano passado foram 170 mil colombianos que cruzaram a fronteira. Então, é gente fugindo dos dois lados, né? Porque... No caso dos colombianos é por causa das Farc, principalmente, das né? Farc, dos grupos paramilitares também, daquelas zonas onde o governo colombiano não tem controle algum. E uma notícia mais recente de ontem, né, também do aumento da pena do Leopoldo López, né? Sim, que é o principal opositor na Venezuela. Isso. E que ele foi responsabilizado pela morte das 43 pessoas que faleceram nas manifestações do ano passado. Sendo que existem, dessas 43 pessoas, existem gente dos dois lados da Não, e teve gente que foi morta, inclusive, pelas forças do governo, né? Sim, e teve forças do governo que também foram mortas. Ele foi culpado por quê? Porque chamou a manifestação, é isso, entre aspas? Eu fiquei sem palavras. Já que você ficou sem palavras, vamos passar para nossa coluna aberta enquanto você recupera o ar. Coluna aberta. Acho que foi no programa retrasado, né, que teve uma efeméride que falava da morte do rei Luís XIV, e a gente ficou na dúvida, né, se a Rainha Elizabeth estava por bater o recorde do Rei Sol. Ainda está um pouco distante do monarca absolutista. 9 anos. 9 anos. Só que na Premier League ela já ganhou. Estabeleceu aí o recorde de um monarca mais tempo na coroa britânica, a Rainha Elizabeth, com exatos 63 anos e 216 dias. Chora, Príncipe Charles. Superando aí a sua tataravó, a Rainha Vitória. Sabe quando vocês falam período vitoriano, alguma coisa? Então, é a Rainha Vitória, que governou entre 1837 e 1901. A Rainha Elizabeth foi coroada em 1953, aos 25 anos. Agora, por que a gente colocou a coroação aqui da Rainha Elizabeth na coluna aberta? Porque a gente vai aproveitar aqui a deixa, por assim dizer, para fazermos um balanço, né, da situação atual no Reino Unido. Inclusive temos ouvintes no Reino Unido, né, como por exemplo o nosso querido Sidney JV. Então aproveitar e fazer um balanço da situação no Reino Unido. Como é que você acha que está o Reino Unido hoje, meu caro Matias? Quem está liderando a Premier League? A Premier League é o City, né? Mas abre o olho aí pro Leicester, que tá vindo pesado. Você gosta da Premier League? Ou... Não gosto. Não gosta porque... eu gosto da Copa da Inglaterra. Eu acho a Copa da Inglaterra massa. Você acha a Copa da Inglaterra o quê? Massa. Massa? Meu Deus, eu nunca tinha ouvido você falar esse termo. Não, mas a gíria massa é engraçada, porque o Brasil inteiro fala ela, menos São Paulo. Menos São E Paulo. quando eu digo menos São Paulo, é menos a cidade de São Paulo. Porque é no interior. Não, no interior, por exemplo, tem gente de São Bernardo do Campo que fala massa. Interior. Nossos ouvintes de São Bernardo do Campo acabaram de desligar o programa, entendeu? Estamos fazendo um boneco voodoo seu. Abraço, ovelha. Mas, enfim, a primeira notícia é: o Parlamento Britânico aprovou o plebiscito sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. Ou seja, foi uma promessa de campanha do David Cameron, da grande família Cameron, que se comprometeu até 1917 realizar um plebiscito, uma consulta popular sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. Lembrando que, tradicionalmente, o Reino Unido sempre teve uma política isolacionista. A começar pela moeda, né? Sim. E isolacionista em relação a todo o continente, e mesmo em relação à União Europeia, demorou. Por exemplo, a Margaret Thatcher, ela era muito cética em relação à participação do Reino Unido na União Europeia. Antes do governo Thatcher, o De Gaulle, na França,
tesourava, né, um termo não muito acadêmico, né, mas tesourava as pretensões britânicas na União Europeia. Então, tradicionalmente, nós temos uma política isolacionista do Reino Unido, até porque, né, o fato de serem ilhas, né, favorece esse tipo de política. Agora, além de terem aprovado o plebiscito, uma pesquisa de um tabloide, né, do Mail on Sunday, disse que de 1.000 pessoas foram ouvidas. Dessas 1.000 pessoas, ficou uma espécie de empate técnico. Porém, 52% disseram deixar, votariam por deixar a União Europeia. Uma pesquisa do mês passado... E só aproveitando o recorde da Rainha Elizabeth também, existe alguma pesquisa recente sobre a continuidade do regime monárquico no Reino Unido? Quando nós tivemos... Porque eu acho que o plebiscito ano passado na Escócia já deu um indicativo bom de que a maioria dos britânicos, daí não falo só os ingleses, mas a maioria dos britânicos ainda referenda a monarquia. Sim. O Reino Unido tem um partido republicano, só que é um partido ínfimo. E se não me engano, Oliver Cromwell. Se não me engano, quando foi 60 anos da Rainha Elizabeth, né, que é uma data mais redonda e tal, fizeram uma pesquisa e eu não vou lembrar os números exatos de cabeça, mas foi uma vitória assim enorme da monarquia. Porque, e esse é um dos motivos que gera esse isolacionismo britânico, porque é uma coisa que muita gente muitas vezes é deixada de lado. Então é sempre bom fazer esse lembrete, né? E depois falaremos um pouquinho disso no nosso menino Neymar de hoje. Que a coroa britânica, ela centraliza o Commonwealth, né, que reúne vários países do antigo Império Britânico. Inclusive o Canadá. Não, no Canadá a rainha ainda é chefe de Estado. Sim, e tal. Tem na cédula do sim, dólar e falaremos, né, vai ter eleições no Canadá daqui a pouco, o Canadá ainda vai aparecer mais aqui no programa. Mas o que acontece? Abraço pra minha irmã que tá lá em Vancouver. Querida Joana, um beijo pra ela. Não manda um abraço, manda um beijo. Só pro Matias fazer uma cara aqui de desgosto. Você acerta lá com o Graham, meu cunhado. Mas, enfim, o Reino Unido é o centro da Commonwealth, então ele tem diversas vantagens em um grande fluxo comercial com esses países. Então, o Reino Unido não depende, ou melhor ainda, é mais interessante para o Reino Unido focar sua política exterior no Commonwealth do que na União Europeia. Até porque o Commonwealth muitas vezes gira em torno de moedas parelhas à Libra, né? Como você disse, o Reino Unido sempre manteve sua moeda. Então, rejeitar a União Europeia não é apenas se isolar dos problemas continentais, mas também se focar em um elemento muito mais tradicional na política externa britânica, que é o seu império e agora antigo império, na qual o Reino Unido ainda mantém vínculos muito fortes. E boa parte desses vínculos é por conta da coroa. Isso prestigia a coroa também. Mas já que o nosso Leandro Yamin levantou a bola antes do programa, já que na Nova Zelândia está se discutindo justamente a bandeira, e a Nova Zelândia é um dos principais representantes do Commonwealth, a votação que está tendo lá na Nova Zelândia, o plebiscito, na verdade, sobre a mudança da bandeira, justamente... É para escolher uma bandeira nova. Escolher uma bandeira nova e justamente excluir a referência ao Reino Unido na sua bandeira atual. Como fica essa situação também do Commonwealth? Você vê um dos principais países do Commonwealth saindo, querendo se distanciar de certa forma. Então, eu acho que não interfere muito, né? Só para contextualizar para o nosso ouvinte, a provável nova bandeira na Nova Zelândia, a favorita nas pesquisas, é uma bandeira que mistura uma samambaia com os All Blacks, a equipe de rugby. É uma bandeira preta e branca com uma samambaia. Isso é sério, né? Lembrando que o símbolo dos All Blacks é uma folha de samambaia. Só que eu acho que isso não interfere muito não, meu caro Matias, até porque, né, novamente vai entrar o menino Neymar, porque, por exemplo, a Índia faz parte da Commonwealth
e não tem nenhuma referência ao Reino Unido na sua bandeira, né? O nosso ouvinte certamente pode lembrar, por exemplo, pensando aí na bandeira da Austrália, ainda a bandeira da Nova Zelândia, várias bandeiras de países da Commonwealth, especialmente as pequenas ilhas da Oceania e do Caribe, tem ali a bandeira do Reino Unido no canto superior esquerdo. Ilhas Caimã. O canto superior esquerdo de quem olha, e o canto superior direito de quem hasteia. Mas, e a Nova Zelândia estaria retirando isso, né? Ou seja, acho que é apenas uma questão de identidade nacional, de construir melhorar uma identidade própria. Acho que não é uma questão de se distanciar do Reino Unido dessa herança, até porque ela ainda é bastante forte, porque se você pensar na Nova Zelândia economicamente, é um país que vive do turismo das ovelhas. E de ovelhas, né? Inclusive tem aquele caos que até mostrado no Invictus, né, o filme, né, que o premier da Nova Zelândia vai fazer uma aposta com o Mandela. Todo o ouro da África do Sul contra todas as ovelhas da Nova Zelândia. E reza a lenda que até tem um buraco na camada de ozônio sobre a Nova Zelândia por conta do pum das ovelhas. De tanto metano. Eu uso o termo metano, não pum. Agora, continuando nesse balanço britânico, além dessa questão da saída ou não da União Europeia, o Cameron se comprometeu a receber 20 mil refugiados até 2020. Só que uma política de assimilamento, haveria, assim, digamos assim, uma espécie de seleção. O Reino Unido não aceitaria toda e qualquer pessoa, eles fariam um levante de histórico, tal, para evitar eventuais terroristas, etc. E isso já afeta o cenário interno britânico, que aí nós temos dois aspectos. O primeiro ontem nós tivemos a escolha do Partido Trabalhista pelo seu novo líder, que em tese é o futuro candidato ao cargo de primeiro-ministro em 2020. Né? Será o líder do Partido Trabalhista. E o favorito é um cara chamado Jeremy Corbyn, que ele se define como um socialista. Ele é visto como o candidato mais radical da esquerda britânica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E parece que nas primárias democratas nos Estados Unidos também tem um candidato que está se utilizando de um discurso socialista também. Mas no caso dos democratas eu acho mais improvável, porque o Obama vai acabar prestigiando, né, vai ser o vice do Obama, o Joe Biden ou a Hillary Clinton. Mas justamente nas primárias ainda tá com força esse candidato. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Enfim, mas dentro do Partido Trabalhista nós tínhamos o candidato, a Liz Kendall, que seria, digamos assim, o sucessor do Tony Blair, que estava apoiando, mas o mais provável é esse líder trabalhista mais radical. E outro problema interno ao Reino Unido, recente, é que o premier da Irlanda do Norte, ele renunciou porque ele teria, digamos assim, facilitado, mais ou menos isso, um retorno à atividade do IRA, na Irlanda do Norte. Lembrando que o IRA é o Exército Republicano Irlandês. Hoje nós temos 3 organizações que se declaram descendentes do IRA, ou sucessoras do IRA, melhor dizendo. E uma das demandas do IRA Uma delas é o YouTube. Uma das demandas do IRA é o fim da Irlanda do Norte, né, que a ilha seja unificada sobre uma república irlandesa católica. Claro, o IRA ele é muito mais forte no Ulster do que no Eire. Sim. O Ulster é o sul, né? A república o Ulster é o norte. Desculpa. O Eire é o sul, a república da Irlanda. Então, sobre ele ter supostamente facilitado o retorno do IRA, lembrando que o IRA no sul hoje é um partido político, abandonou a luta armada, virou apenas entre o Sinn Féin, né? Exatamente. Virou apenas um partido político. E aí, por conta dessas acusações, o Peter Hobson, ele renunciou e foi substituído provisoriamente pela Arlene Foster. Os dois são do Partido Democrático Unionista, que é um partido que defende justamente... The Union Jack. Que a ilha deve ser submetida, não sei se é o melhor termo, mas unificada, né? Permanecer no Reino Unido. Né? São pró-Reino Unido, como você disse, né? Union Jack é a bandeira do Reino Unido. Então aí nós temos aspectos internos e externos em uma semana bastante intensos no Reino Unido. E novamente, fazendo aquele lembrete que muitas vezes fazemos aqui. Para nós pode parecer um assunto distante, mas, sei lá, se o Reino Unido se separa da União Europeia, a Bolsa de Londres é uma das principais bolsas do mundo.
Nós temos, afeta a economia global, logo afeta a economia brasileira, logo vai afetar a sua vida cotidiana. Por mais bizarro que pareça, hoje as coisas são assim, são uma espécie de castelo de cartas. Então aí fazendo esse panorama aí do Reino Unido nessa semana aí do recorde da Elizabeth II. Enfim, mais algum complemento, Matias, sobre o tema? As referências que eu dei, né? O candidato das primárias democratas é o senador independente de Vermont, Bernie Sanders, autoproclamado socialista. Mas... Vermont é o estado do queijo cheddar, né? Sim, aquele estado bem lá no nordeste americano. E o nosso Chico Malta, o CEO aqui da Central 3, tá me censurando, dizendo que eu não posso mais falar peido, eu tenho que falar flatulência. E depois dessa, eu vou chamar o nosso quadro de efemérides. A Semana na História. Semana na História, e vamos ver o que aconteceu no mundo em datas redondas, né? Esse é o nosso critério. Em datas redondas nessa semana que passou. Começando pelo dia 5 de setembro de 1905, há 110 anos atrás, chegava ao fim a Guerra Russo-Japonesa. Pela mediação aí no final da guerra, do fim da guerra, inclusive o Teddy Roosevelt, é um dos presidentes mais icônicos dos Estados Unidos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, por incrível que pareça. É brincadeira. Ele que era caçador de urso, que invadiu Cuba, mas enfim, curioso. Veio pro norte do Brasil várias vezes também, né? Não, quem veio pro Brasil foi o Franklin Delano Roosevelt. Não, o Ted vinha caçar. Ele vinha caçar aqui no Brasil? Caçar. Não sabia. Eu vi um artigo uma vez na revista da Biblioteca Nacional. Não sabia dessa. Desculpa aí, menino Neymar pra mim. Mas o interessante da Guerra Russo-Japonesa é que ela é um marco geopolítico, porque quando pela primeira vez um país da, entre aspas, periferia, derrota uma potência consolidada, né, uma potência europeia, então é meio que quando o Japão se torna uma potência mundial, e a primeira potência fora ali do eixo Atlântico-Europa. E muita gente se pergunta, né, por que o Japão era aliado da Alemanha e da Itália no contexto da Segunda Guerra. Essa é a principal razão, né? Mais ou menos. Polêmica. Mas uma das principais razões, além também do anticomunismo, né? Que não só estava disputando ali o espaço com a Rússia, mas o Japão também era bastante anticomunista, ou seja, anti-União Soviética. Dia 6 de setembro de 1930, 85 anos atrás, era deposto Hipólito Yrigoyen, da presidência da Argentina. Tá, agora pronuncie em português, por favor. Hipólito Yrigoyen. Tá. Sobrenome basco. O Yrigoyen, ele foi um líder populista, né, argentino? Ele era da União Cívica Radical, que era o partido conservador, apesar do nome. Mas ele tinha um governo populista, né, digamos assim. Ele foi... Dá pra comparar ele mais ou menos com o Getúlio, assim? Pelo período? Que o Getúlio é mais Getúlio faz com o Perón, né? Mas uma espécie também, né? Mas enfim, ele foi um presidente importante na Argentina no aspecto de reformas sociais, além de mudar um pouquinho o eixo da economia argentina, foi deposto por um golpe cívico-militar. Que teve pouco na Argentina no século XX. Quase não aconteceu. Nesse aspecto a gente reclama de barriga cheia, né? Porque a Argentina é... E o partido dele, a União Cívica Radical, é o partido mais antigo da Argentina, só que nas próximas eleições não conseguiu nenhum candidato de peso para concorrer com os herdeiros do peronismo. Esse golpe populista aí. Do dia 10 de setembro de 1960, 55 anos atrás, ele mesmo, Abebe Bikila, vence a maratona na Olimpíada de Roma. O primeiro africano subsaariano, e principalmente o primeiro africano fora de um país colonizado pela Europa, que conquista uma medalha de ouro numa Olimpíada. Exatamente, ganhou a maratona correndo descalço. Então você fica aí reclamando de ir pra academia pra correr 5 km numa esteira com ar-condicionado e ouvindo, sei lá que porcaria que você põe no seu fone de ouvido, o cara correu 42 km descalço e ganhou a medalha olímpica. Então, palmas aí pro nosso querido Abebe Bikila, que é um marco na história do esporte. Lembrando que esporte e geopolítica caminham juntos, como veremos mais em outro programa por aqui. Opa!
E ele repetiu a dose em 64 nos Jogos Olímpicos Mas ele de estava de Tóquio, tênis. mas aí já estava de ele tênis. se vendeu pro sistema. E eu sempre lembro da história da seleção indiana de futebol que não pôde jogar a Copa do Mundo porque eles estavam acostumados a jogar descalço. Mas aí depois ele se vendeu, ele traiu o movimento, correu de tênis. Assinou um contato com alguma grandona. De tênis até eu, velho. Não, mentira. Eu não consigo correr 1 quilômetro. Vamos chamar um match? Chama. Chamei. O match de hoje é fresquinho, né? Já que estamos falando antecipa. Estamos antecipando a 70ª Assembleia Geral da ONU. E por sinal, eu trabalhei na exposição Guerra e Paz em 2012 e finalmente os murais do Portinari voltaram para Sim, foram reinaugurados essa semana, inclusive. Eu não vi os murais aqui em São Paulo, acredite se quiser. Perdeu. Não, eu sei que eu perdi. Mas agora é só em Nova York. Não precisa esfregar isso na minha cara. Então, perdeu, cara. Não, mas o Chico Patti ele vai bancar uma cobertura em loco da Assembleia Geral, a gente vê lá em Nova York. Uma cobertura em loco da Central 3. Se bem que você com essa cara e esse gosto musical, você vai ser preso. Eu não tenho nem passaporte. Os caras não vão deixar você entrar nem ferrando. Não, é sério mesmo, não tenho passaporte. Essa barba, esse nariz aí, os caras vão falar que você é homem-bomba. Mas enfim, essa semana agora, mais precisamente no dia 15 de setembro, se iniciará a 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que antecipamos várias vezes por aqui, porque é o fim da Agenda do Milênio. Nós teremos então os novos objetivos da ONU, que já falamos um pouco aqui, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também inicia-se, é considerada a data limite do início da reforma institucional das Nações Unidas. E aqui entra, por isso que colocamos aqui esse preâmbulo, essa intriga palaciana nas vésperas da Assembleia Geral. Por quê? Porque toda Assembleia Geral tem o seu secretário-geral, que não é o secretário-geral da ONU, é um secretário-geral, um secretário será daquela Assembleia específica com mandato de 1 ano, escolhido de forma rotativa pelos países. O futuro secretário será do bloco da Europa Ocidental e outros, que basicamente é Europa Ocidental, Canadá e Austrália, 2 países europeus fora da Europa, né? Basicamente isso. Ele será o dinamarquês Mogens Lykketoft. Se a pronúncia dele está incorreta, eu peço desculpas à família Lykketoft. Eu só sei os nomes dinamarqueses que eu sei falar são Michael Laudrup e Peter Schmeichel. São os nomes dinamarqueses. E Copenhagen. Copenhagen porque é chocolate e enfim, quem não gosta Lego. de chocolate? Lego é dinamarquês? Não, dinamarquês. Não. Ah, nossa. Então, Lego. Boa. Sem falar mais uma palavra em dinamarquês. Nossa, a Dinamarca causou várias decepções na minha infância, então. Porque eu fiquei várias vezes sem. Mas, enfim. Agora, o que acontece? Uma das principais agendas, como todo mundo sabe, é a reforma do Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil, junto com o G4, que é Alemanha, Brasil, Índia e Japão, são considerados os 4... Nenhum deles vai para Libertadores, né? Os 4 favoritos a terem novos assentos no Conselho de Segurança da ONU. E os 4 que mais fazem campanha por isso, se articulam para isso, já querem colocar na pauta, já para essa Assembleia Geral, e já para, eventualmente, uma votação pela Assembleia Geral. Só que, obviamente, alguns países estão manobrando, e aí entramos num grande castelo de cartas, num grande jogo de liga os pontos internacional, que é, por exemplo, a China apoia o pleito brasileiro de entrar no Conselho de Segurança da ONU. Só que ela quer qualquer coisa, menos o Japão no Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil se comprometeu a apoiar o Japão e vice-versa. Então a China quer tesourar o Japão, mas por consequência acaba tesourando o Brasil. E por aí vai, nós temos diversos casos assim, envolvendo as 4 candidaturas. A grande incógnita aqui nesse cenário, a grande intriga palaciana, são as grandes, né, plural, são 2. Primeiro, se vão conseguir a reforma do Conselho de Segurança da ONU na pauta logo da Assembleia Geral, agora em 70 anos. E segundo, qual será a posição do Obama? Porque o que acontece? O Obama estará no seu último ano.
né, está entrando no final do seu mandato, e o Obama se comprometeu a fazer uma reforma da ONU, porém os Estados Unidos, institucionalmente, nunca foram muito favoráveis, porém ele se comprometeu a apoiar, por exemplo, a candidatura indiana, quando esteve na Índia recentemente. Então, ninguém sabe qual será a postura do Obama, se ele vai aproveitar esse fim de mandato para fazer mais ou menos o que ele fez com Cuba, que é, olha, já estou no final do mandato mesmo, então vou fazer o que tem que fazer, vou fazer o que minha consciência manda, não preciso agradar ninguém mesmo, não vou ser reeleito, dane-se. Então vai lá e propõe a reforma do Conselho de Segurança, apoia candidaturas, ou se ele vai simplesmente se abster, vai retirar o prestígio do capital político dos Estados Unidos e do próprio Obama da discussão, que aí provavelmente teremos um travamento de pauta. Então, hoje nós temos uma briga nos bastidores que durará até segunda-feira, também conhecida como dia 14, que é quando a pauta do início da Assembleia Geral será fechada, se o G4 vai conseguir colocar essa reforma logo de cara para a Assembleia Geral da ONU, ou se isso será travado, seja por resistência especialmente chinesa, seja por falta de apoio dos Estados Unidos. E agora, e além disso, nós temos também um outro bloco, não é agora, né, mas é um bloco que exige já tem um tempo, nos anos 90, que nós podemos dar várias definições para eles. O nome oficial desse bloco, caso acho que muitos dos nossos ouvintes não conhecem, é Unidos pelo Consenso, Uniting for Consensus. Eles também são apelidados de Clube do Cafezinho, porque são países que não teriam tanto capital político assim, são café pequeno. E o terceiro... Não concorre com o Tea Party, não. Não. Essa piada foi péssima, inclusive. Desculpa. E o terceiro apelido deles é o Clube dos do Contra. Porque são... Quem é o Clube do Cafezinho? É Argentina, Colômbia, México, Espanha, Itália, Turquia, Paquistão, Indonésia e Coreia do Sul. São vários países ao redor do globo que não querem que o seu vizinho ganhe esse assento no Conselho de Segurança. Então, quando Espanha ou Itália falam, olha, a gente tem que pensar melhor essa reforma, tem que esperar mais um pouco, não é porque eles estão preocupados com a reforma, é porque eles não querem ver o vizinho, a Alemanha, com um assento. Mesmo raciocínio de Colômbia e Argentina, mesmo raciocínio de Indonésia e Coreia do Sul, mesmo raciocínio do Paquistão. Então, quando eles falam, olha, tem que ser algo mais calmo, não pode ser uma reforma brusca, na verdade estão apenas querendo tesourar, né? É o termo do programa de hoje, né? Já ficou mesmo, tô com esse vício de linguagem aí, desculpa. Você quer apenas tesourar o seu vizinho poderoso. Então nós estamos aí com essa grande intriga palaciana que sofreu nessa última semana o seu primeiro setback, o seu primeiro revés, que foi justamente o grupo Unidos pelo Consenso conseguiu passar a sua proposta de fazer uma reforma que apenas amplie os assentos não permanentes. Eu ainda estou embasbacado com o nome Unidos pelo Consenso. Pois é uma coisa tão utópica. Não, pois é, mas é por isso que é o Clube do Cafezinho ou o Clube dos do Contra. Porque a Argentina não tá nem aí. A Argentina quer tesourar o Brasil. O México, especialmente, ele quer adiar essa discussão para eventualmente roubar o posto brasileiro, né, de mais um assento para essa região. Então, até segunda-feira nós teremos essa grande intriga. E o México e o Brasil entendem muito de segurança, né? Principalmente segurança interna. Não, na verdade não é nenhuma questão de segurança, né? É você dar mais representatividade pro mundo, porque aí... Agora eu vou advogar pro diabo também, vou advogar pro governo só porque você cutucou. Cutuquei. O Conselho de Segurança, ele retrata a ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial. A ordem internacional hoje é outra. Sabe, nós temos 5 membros permanentes, que são as 5 potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. E hoje nós temos outros países que ou despontaram ou se recuperaram, e aí nós temos várias hipóteses dessa reforma, que é aumentar o número de conselhos de membros permanentes com poderes totais, que é aumentar o número de membros permanentes, mas sem o tal do poder do veto, ou seja, Brasil, Alemanha e Japão estarão sempre no Conselho de Segurança, mas sem o tal do poder do veto, que caracteriza os 5 grandes, ou então simplesmente aumentar o número de assentos rotativos, que é o que o grupo dos do Contra defende, ou então não fazer nada, né? Mas que aí é uma demanda, e as Nações Unidas, elas estão numa encruzilhada nesse momento, né? Para encerrar um pouquinho a discussão, já que é um preâmbulo, né? Uma intriga palaciana, mas
O problema das Gostei do Intriga Palaciana. O problema das Nações Unidas se você não reformar, ela vai acabar perdendo prestígio. E uma organização internacional que não é prestigiada, não é respeitada, não consegue se impor, e como já aconteceu, por exemplo, na invasão dos Estados Unidos do Iraque, mas voltando um pouco mais, né, a boa e velha Liga das Nações, o problema é grande depois. Né? A falência da Liga das Nações levou à Segunda Guerra Mundial. Então, tá aí a necessidade de reforma da ONU, e aí essa disputa entre basicamente 3 grupos e os Estados Unidos, onde eles vão cair, ou que solução eles vão apoiar. Lembrando que é o principal país das Nações Unidas, então... E fica como sugestão... Não à toa, a ONU está em Nova York. E fica como sugestão... o principal país, obviamente, aqui é uma licença poética, né? Teoricamente, todos os países são iguais ali, a soberania é igual. Mas fica aí a sugestão, inclusive, da coluna do sempre ótimo Matias Spector, na Folha de São Paulo, que é um dos melhores colunistas de política internacional. Parem de lerem alguns blogueiros de algumas revistas e leiam Matias Spector. Eu não consegui nem pelo Não Fode. A Folha tá com aquela palhaçada que eu já atingi o limite. Vou ter que assinar. Tá. Depois eu te dou meu login. Beleza. Ó a pirataria. E já que a gente tá saindo dos Estados Unidos agora, o Chico Malta, o nosso CEO, também corrigiu aqui, falou que o cheddar ele é de Somerset, uma vila inglesa, e que o maior produtor do cheddar nos Estados Unidos é Wisconsin. Tanto até que o pessoal do Green Bay Packers usa aquele chapéu de queijo ridículo. Vamos passar agora para o nosso cheque. Cheque. Olha, Felipe, esse cheque me pegou de calça curta, viu? Parece que existem indícios de intervenção russa na Síria. Agora você só me falta dizer que os Estados Unidos ajudaram a armar o Estado Islâmico. Que daí eu saio desse estúdio. Mas não fui eu que digitei a manchete da notícia. Aumento indícios de intervenção russa na Síria. Não fui eu. Não fui eu, a culpa não é minha. Poxa. Mas, enfim, é pra falar sério agora? Agora é pra falar sério. Tá, então vamos falar sério. O nosso ouvinte, talvez felizmente não viu, ele fez uma pequena imitação aqui, o nosso caro Matias. Ele é imitador também. Ele é multitalentos. Mas, enfim, é sério o nome da notícia, aumento indícios de intervenção russa na Síria. O que acontece, o estopim dessa denúncia foram dois estopins. Os serviços de inteligência israelenses disseram que tropas russas estão na Síria, ou seja, não é uma intervenção no sentido de apenas fornecer alguma coisa e tal, mas que tropas russas estão na Síria. E o principal, a TV estatal síria estava mostrando as tropas do regime sírio lutando contra o Estado Islâmico e tal, e aí o câmera tava ali passando pelos soldados. Ele não deu uma rasteira em ninguém, né? Não, ele não deu uma rasteira em ninguém, ao contrário de alguns cinegrafistas não muito profissionais da Hungria. Por isso que perderam a final da Copa de 54. Mas enfim, ele estava ali passando por um grupo de soldados e você ouve na transmissão que os caras estão falando em russo. Aí você se pergunta, por que um monte de soldado do exército sírio estaria ali falando em russo? Agora, o que acontece? O governo russo, o primeiro-ministro Lavrov, o chanceler Lavrov, ele disse que os militares russos estão na Síria como assessores fornecendo treinamento militar, junto com o fornecimento de armas ao exército sírio. A mesma coisa que eles estão fazendo na Ucrânia. Então, mais ou menos, né? Mas, até porque ali tem um governo... Não, sim, enfim, mas... Tô provocando. E que esse fornecimento de armas é feito de acordo com as leis internacionais. Ou seja, seria um fornecimento de armamento legítimo e esse pessoal ali está como assessor militar. Não custa lembrar, aqui, novamente fazendo um alto jabá pequeno, tem 3 textos meus no Xadrez Verbal sobre os interesses geopolíticos na Síria. Um texto especificamente sobre a relação Rússia e Síria. Lembrando que a Síria tem uma base naval russa, que é a única base naval russa fora dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Algum tempo atrás, os russos evacuaram essa base do seu pessoal civil e das famílias,
e que o mesmo avião que trouxe de volta os familiares e os civis, ele teria ido carregado de soldados. E recentemente nós tivemos a denúncia, por assim dizer, por parte do governo russo, de que o Estado Islâmico atacou bases russas na região do Daguestão. Nosso ouvinte, obviamente, não sabe onde fica o Daguestão, porque não é um país independente, é uma região da Rússia vizinha a uma região que você sabe onde fica, que é a Chechênia. Lembrando que o Anzi lá, o Anzi Chakala... Isso, é do Daguestão. A região da Chechênia, a guerra da Chechênia foi motivada, inclusive, por milícias radicais islâmicas, usando um chavão da mídia, né? E essas milícias chechenas estariam unidas agora com o Estado Islâmico. Assim como o Estado Islâmico expandiu para a Líbia e para a Nigéria, agora eles estariam expandindo sua influência com a Chechênia. Lembrando que teve também aquele atentado em 2004 numa escola, né? A escola de Beslan. Na Nova Ossétia. Sim, a escola de Beslan. E teve o Teatro de Moscou também, depois. São dois grandes atentados recentes na Rússia. E o que acontece? Você botou as regiões que tem tentativas separatistas do Cáucaso russo, lembrando que o Cáucaso é uma região estrategicamente importantíssima na geopolítica mundial para a Rússia. Só me corrigindo, eu falei Nova Ossétia, na verdade é Ossétia do Sul. Sim, Ossétia do Sul. E eu devia ter te corrigido também, que eu me desliguei, desculpa. Mas enfim, me corrige. Você mexeu com essa região, você cutucou o urso russo, pra ficar na analogia. Os caras não estão pra brincadeira. Então, especula-se também, é uma especulação que eu assino embaixo, digamos assim, que a Rússia ela não mandou tropas para a Síria, ou tropas em grande massa para intervir realmente na Síria. Mas eles devem ter mandado algumas centenas de soldados, especialmente tropas especiais, para caçar esses chechenos. Além de apoiar o regime sírio, que é um aliado da Rússia, e a Rússia sempre bateu na tecla de que, olha, esse Estado Islâmico aí vai dar coisa errada, essa suposta guerra civil, essa suposta resistência ao regime do Assad vai complicar ainda mais. A Rússia sempre falou isso. E principalmente, eles foram lá caçar esses chechenos, que estão na Síria, agora aliados ao Estado Islâmico. E só um parênteses, uma das notícias que eu tô lendo aqui vem do site Sputnik News. E em determinado momento, quando cita o Estado Islâmico, diz que ele é proibido na Rússia. O que me faz pensar, o Estado Islâmico é legalizado em algum país? É proibido é proibido essa questão, inclusive, da ligação com a Chechênia. Você, por exemplo, se você for na Galeria do Rock, aqui em São Paulo... Tem um pano lá que eu posso comprar do Estado Islâmico. Você pode comprar... por exemplo, você pode comprar uma camiseta do Hamas. Você Sim. pode. A Mancha Verde, inclusive, tem uma faixa do Hamas, porque o Hamas é verde e tal. Agora, na Rússia... É o maior problema isso aí. Na Rússia, dentre outras coisas, isso é crime. Você fazer essa apologia, digamos assim, do extremismo. Lembrando que tem várias regiões na Rússia que são de maioria islâmica. Não é só a Chechênia, né? A Rússia é um país continental. Lá pros Istão, tudo, na fronteira ali. Prosistão, né? Prosistão ali, ó. Ó o respeito, rapaz. Isso aqui é colocalismo. Não, tô de sacanagem. Agora entramos aqui no verdadeiro cheque. E agora eu vou te botar em xeque, Matias. A Rússia estaria com tropas presentes na Síria, auxilia o regime do Assad há muito tempo, fornecendo munição e armamento virtualmente de graça. E o Estado Islâmico chegou num ponto em que ele cresceu o suficiente para ser uma ameaça à geopolítica de toda a região, né? E inclusive com políticas de genocídio, como falamos aqui dos Yazidis, dos curdos e tal. A Rússia intervir na Síria contra o Estado Islâmico, ao seu ver, a Rússia participar da luta armada, é legítimo? Não me parece. O governo Assad está com um problema interno, mas que é de interesse global. A Síria hoje é o epicentro dessa crise humanitária, né? Principalmente dos refugiados. E me vem uma outra pergunta também, né? A Rússia está abrindo as fronteiras para os refugiados sírios? Olha, aí é uma coisa que... Segue aqui que eu vou procurar, porque eu não sei dizer. Eu acho que eles se comprometeram a ajudar, sim. Mas eu vou ver aqui. Mas, pra mim, parece que o governo russo tinha que ajudar em questão humanitária.
eu entendo pouco da legislação militar, dos acordos que tem, mas não me parece legítimo, já que foi essa a pergunta, que a Rússia ajude com tropas o governo do Assad. Então vou mudar aqui Olha, segundo o Telegraph, que é um jornal britânico, a Rússia não quer ajudar refugiados sírios. Segundo a RT, que é a agência de notícias estatal da Rússia, 90 mil refugiados sírios seriam aceitos pela Rússia nos próximos anos. Ou seja, nós temos aí uma discrepância total de fontes, fica aqui as duas citações, tanto da agência estatal russa, né? Lembrando que o site RT, para muita gente que não sabe, muita gente que usa a fonte, sempre tem que ser visto com essa perspectiva. Ele é uma agência estatal de notícias. Você não vai entrar no RT e vai ter uma notícia denunciando o Putin, por exemplo. Porque o Putin é o chefe deles. É o novo Právida. Mas, então vou mudar um pouquinho a pergunta. Para você, o uso da força contra o Estado Islâmico nesse momento é necessário? Sim. Se faz justificado? Sim. Então a Rússia mandar tropas para combater esse Estado Islâmico não é legítimo? Você ficou meio contraditório agora, meu irmão. Não, mas e o Conselho de Segurança da ONU, do qual a Rússia faz parte? Então, mas o Conselho... Que tá, por exemplo, combateu as milícias no Haiti, em uma missão que eu já critiquei aqui em vários programas. Mas daí, aos olhos da comunidade internacional, é uma coisa mais viável. Entendi. Tá, então eu acho que eu quis... Então você acha que a Rússia faz isso de forma unilateral que é ilegítimo? Sim, assim como a guerra no Iraque, que tinha essa desculpa de uma ajuda humanitária. Tá, só que, por exemplo... as armas químicas... Só que o que acontece? Aqui, você tocou num aspecto importantíssimo e muito interessante. O Estado Islâmico, ele não tem representatividade internacional legítima. Até o Talibã tinha reconhecimento internacional de 3 países, Paquistão, Irã e Arábia Saudita, reconheciam o Talibã. Ninguém reconhece o Estado Islâmico. Por isso que nós temos ataques aéreos da OTAN, nós temos ataques aéreos turcos, que inclusive criticamos aqui porque eles usam isso de justificativa para combater os curdos. Então, para apenas externar... Assim como a OTAN combateu as forças do Milosevic na Iugoslávia. Menos. É que no caso da Iugoslávia o buraco é bastante embaixo. Mas, assim, eu acho... não vou dizer... Eu acho, sim, que é legítima essa intervenção militar, até porque o governo Assad, certamente... as tropas russas estão ali com a aprovação do governo Assad. Então, você acha... Então, por exemplo, é um ditador sanguinário, matou um monte de gente, e deixando isso claro... Né? Inclusive teve o caso das armas químicas pelo governo sírio, não podemos nos esquecer disso. Porém, se o governo sírio está nesse turbilhão em que ele foi colocado, de certa forma, ele vai lá e pede ajuda para a Rússia. E é um problema, como você disse, que se torna global, de uma entidade que não tem legitimidade internacional, uma entidade genocida, inclusive, que é o caso do Estado Islâmico. Eu acho sim que torna legítima sim, o uso da força nessa situação. E lembrando aqui uma coisa que é sempre polêmica, né? Outro abraço pro Sidney JV, né? Separar a questão política da questão religiosa um pouco, na medida que elas podem ser separadas, embora estão conectadas. Mas o caso do auto-intitulado Estado Islâmico o uso da força, hoje, para mim, é legítimo. E a Rússia não está fazendo isso por caridade, óbvio. A Rússia está fazendo isso porque é aliada do governo sírio, do regime sírio, por uma série de prerrogativas. Mas então fica aí o cheque, né, de hoje. Né? Então, enfim, cabe aí ao nosso ouvinte formar suas próprias conclusões sobre essa presença ou não, indícios, como você brincou, de tropas russas na Síria. Vamos passar agora para o nosso segundo giro de notícias. Giro de notícias. Notícia do dia 9 de setembro, quarta-feira. Agência de risco SP rebaixa a nota do Brasil que perde selo de bom pagador. Aí você tá lá vendo, terminou de ver o Campeonato Brasileiro, pum, tá o Jornal da Globo. Aí você vê o Joaquim Levy lá tentando se explicar com o Jorge Pontual, que tá em Nova York, e tá na boca do povo agora essa tal da agência. A mesma agência que
errou na avaliação da crise dos tigres asiáticos em 97. A mesma agência que errou em 2001 com a Enron. A mesma agência que errou em 2008. E é essa agência que tem credibilidade. E o próprio Lula também quis dar credibilidade para essa agência quando falou que o Brasil estava no momento... estava fora da crise em 2008, que ele até brincou com a marolinha. Bem, você já comentou a notícia, você já criticou todo mundo, gostei muito do seu comentário, então só vou concluir com outro alto jabá, mas aqui é um jabá terceirizado. O primeiro texto do Rafael Bianchini, economista, analista do Bacen, um baita economista e que não fala em economês, fala em português. Tem um texto dele lá no Xadrez Verbal explicando aí essa treta, fica aí a dica pro ouvinte. E o comentário do Matias foi sensacional, passa para próximo. Dia 10 de setembro, também conhecido como ontem, já que estamos gravando no dia 11 de setembro de 2015. Se Deus quiser, não haverá Israel daqui a 25 anos. Não sou eu que estou dizendo isso, e sim o líder supremo do Irã. O Ayatollah Khamenei, usando... né, dá para usar vários termos, vou usar o mais leve, ele pisou no tomate bem feio, já que no meio da discussão do acordo entre potências e o Irã, o acordo nuclear, na semana em que o Obama consegue articular que o acordo não será vetado nem em parte, muito menos integralmente, no seu Congresso, o cara vai lá e me solta essa. Ou seja, ele dá combustível para outro tonto, que é o Netanyahu, né? Desculpa o termo meio quinta série, para não falar muito palavrão aqui, né? O outro bobão, cara de melão, que é o Netanyahu, para dizer que o programa nuclear do Irã tem finalidade de destruir Israel. E o cara me solta essa frase. Né? E isso não pode ser compactuado. Uma coisa é você analisar geopolítica, outra coisa é você querer defender a erradicação de um país ou de um povo. Então fica aí a nota lamentável, deplorável e todos os usáveis possíveis. Do mesmo dia, o R.E.M., através do seu líder Michael Stipe, recrimina Donald Trump por uso indevido de seu hit. Ele usou num comício, num evento, o It's the End of the World as We Know It, né, um dos primeiros grandes hits do R.E.M. Musicão. Lembrando que o R.E.M. é liderado por um homossexual, e aí ele falou, olha, a gente não autorizou, solicitamos ao candidato que pare de usar. Né? Então o Donald Trump, ele não cansa de pagar mico. O problema é que isso está dando certo, o cara está ganhando relevância na mídia, sabe? E vai ter gente que... Don't feed the troll. E vai ter gente que vai acabar votando nele pra ser zoeiro, entendeu? Sou zoeiro, vou votar no Trump. Mas entendeu? se liga, se reuniram a Shakira, da Colômbia, o Carlos Santana, do México, a Thalia, também do México, e a Gloria Estefan, cubana-americana, vão fazer uma música contra o Donald Trump que vai chamar We Are All Mexican. Segura. Então, enfim, mas tá aí o registro do Donald Trump está sendo recriminado até pelo R.E.M. Sendo que você gosta de R.E.M., Matias? Eu gosto. Pois por que você não sugere R.E.M. aqui no programa? Você fica sugerindo essas porcarias. Nosso ouvinte não sabe o que nos espera. Mudei de ideia durante o programa, já que eu fui censurado aqui. Não, você não foi censurado, o juízo falou mais alto. Mas continua. Mudei de ideia. Notícia de hoje, Breaking News. Regime cubano anuncia que libertará 3.522 prisioneiros. Exato, né? tá todo prontuário ali. Que o Papa Francisco vai visitar Cuba nos próximos dias. E aí Cuba, para agradar, vai libertar 3.522 prisioneiros políticos. É algum número cabalístico? Sendo que, na minha opinião, se são prisioneiros políticos, por questões de opinião, de formação de grupos, etc., tem que libertar todos, Katsu. Né? E não só porque o Papa tá indo, mas enfim, não se fazem mais comunistas como se fazia antigamente. Tô brincando. Bueno, o Neymar esteve no banco, né? Saiu do banco dos dois amistosos da seleção brasileira nessa última semana. E ele estava no banco aqui também do Xadrez Verbal, mas de última hora ele entrou. Ele entrou no jogo. Ele entrou no jogo. Mas vocês vão entender porque é só meio menino Neymar. Ele não jogou o jogo inteiro. Porque o próprio veículo mostrou o erro, só que o erro é tão grande. Porque não é o erro no singular, né? Tipo, mas são vários erros. Solta a vinheta. Por favor, menino Neymar. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele.
Introduz o assunto, Matias. Vamos lá. Então, um colunista da Folha de São Paulo, chamado Silvio Sioff, escreveu um artigo chamado A Rainha Britpop, justamente falando da Rainha Elizabeth, que foi a desculpa pro programa de hoje. E o texto do colega tinha diversas imprecisões, mostrando que falta uma revisão. São 8 erros ao todo. E não custa lembrar que a Folha recentemente passou por vários passaralhos, então imagino que nessa... Explica pro pessoal o que é um passaralho. Passaralho, não... Você ficou usando jargão de redação. No jornalês, quer dizer quando tem uma limpa geral, assim, demissão numa redação. em massa. Demissão em massa numa redação. Então, a Folha vem passando por vários passaralhos nos últimos meses. E nessa deve ter rodado um monte de revisor. Então são 8 erros no artigo do camarada. Não é erro ortográfico, é erro factual. Erro factual. Então, inclusive dizer que ela é chefe de Estado do Paquistão e da África do Sul, que seriam os mais gritantes. Então eu vou ler ipsis literis o erramos. O erramos do dia 6. A matéria saiu no dia 6. Então vamos lá. Diferentemente do que foi informado no texto A Rainha Britpop, de Silvio Sioff, Elizabeth II não é chefe de Estado do Paquistão nem da África do Sul, embora esses países integrem a Commonwealth. A atual monarquia inglesa remonta do século XI, com o rei William I, que foi de 1066 a 1087, e não ao século X, ao século X. Ou seja, ele faltou numa aula importante de século. Sabe quando a professora falava, você tem que adicionar um número. Como se afirma na reportagem. No quadro que acompanhou o texto, sob o ano de 1926, informava-se erroneamente que a rainha é sobrinha de Jorge V, mas ela é neta de Jorge V. No texto referente ao ano de 1936, informou-se que seu tio Eduardo VII abdicou da coroa. Quem abdicou foi Eduardo VIII. Nas informações do ano de 2015, o príncipe George é citado como neto de Elizabeth II, mas ele é bisneto da rainha. Ou seja, a Folha publicou erramos, mas foi tanta coisa que não deu para resistir. Eu acho que tinha que ter publicado o texto a matéria de novo. Porque vai que alguém usa isso como fonte depois, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, tá aí o menino Neymar dessa semana. O meio menino Neymar, já que a Folha reconheceu os seus erros. Vamos chamar os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. O Leandro e a mim se emociona quando toca Bob Dylan na o nosso Kreuzberg. O homossexualismo é condenado no Irã, né? Homossexualidade. A homossexualidade é condenada no Irã. Você falou homossexualismo. Homossexualismo Sim, perdão. é o politicamente correto. Eu tô brincando, mas homossexualismo realmente é um termo obsoleto. Ok. Então, a homossexualidade é condenada no Irã, correto? Sim. Então, o Ayatollah Khamenei jamais viraria rainha. Não. Então, ele é o peão isolado da semana. Nossa, meu Deus, essa foi criativa, hein? Essa foi. Mas enfim, ele fica aí... Ele não é queer. Peão isolado aí da semana pela bobagem que falou sobre erradicar Israel. Em 25 anos não teremos um regime sionista e blá, 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 blá. Agora sim, a grande surpresa dos peões da semana. Quem é o peão promovido? É o Príncipe Charles. Por quê? Porque ele não vai assumir o trono. Não pode virar rei. Não, mas o que acontece? Só tem um rei. Ele tá aí na fila de espera já tem uns 20 anos. Só que por que ele é o peão promovido? Porque, poxa, ele tá aí há tanto tempo com a mamãe dele, entendeu? Sabe, a mamãe tá viva, tem um carinho materno. Sabe? Bonito isso. Ele já tá na terceira idade e tem o carinho materno quando chega em casa, quando chega no palácio, cansado de não fazer nada. Entendeu? Que é isso, meu? Ele é o príncipe de Gales. Então tá aí, o peão promovido é o príncipe Charles como um prêmio de consolação aí por... Se ele virar rei, vai ser o rei mais curto da história da Inglaterra, né? Mas, então tá aí como peão promovido da semana o príncipe Charles, que tem todo o amor maternal na vida dele há mais de trocentos anos. Ele, na verdade, ele queria ser aquele filho do Henrique VIII que morreu na adolescência, né? Pra não chegar a esse ponto. Vamos para as nossas dicas culturais? DJ Muzz.
The Almighty. DJ Monk. The time has come. Sétimo selo. E aí, Felipe, qual é a dica cultural para os nossos ouvintes hoje? A minha dica eu também mudei de última hora. A minha dica é o filme A Rainha, com Helen Mirren, que ela interpreta a Rainha Elizabeth II, no período da morte da princesa Diana, que é a avó do George, viu? Eu tô ligado. Que foi algo muito chocante na monarquia britânica, porque a monarquia britânica sempre foi muito mais sóbria, digamos assim, e a morte da Lady Di foi um evento muito chocante para a sociedade britânica, para a opinião pública britânica, muito emocionante, que levou a digamos assim, um choque de realidades entre essa sobriedade monárquica e a emoção, a comoção pública, né? Então, pela primeira vez, por exemplo, a bandeira do Reino Unido foi hasteada a meio pau por conta da morte de um membro da família real, né? Sendo que isso não foi feito por nenhum morte nem de reis, nem de nada. Então é um filme bastante interessante sobre isso. A Helen Mirren está muito bem no filme, como sempre. Então minha dica é essa, o filme A Rainha. Bem, eu fui censurado também, eu queria tocar aí pra vocês a dança do patinho, do Benegão e os seletores de frequência. Pois é, não joguem no YouTube isso, não joguem. E o Benegão lançou disco recentemente, tá muito bom também. Mas, justamente por conta do rebaixamento, aspas, do Brasil, porque tem gente que acredita em tudo que lê, inclusive não acredita nem no que a gente está falando, viu? A gente quer que vocês contestem a gente também. A gente adora quando a gente recebe um comentário contestando a gente. Você não sabe o quanto. Mentiroso, você tá mentindo. Eu não, tô falando sério. Eu tô vendo na sua cara que você tá mentindo. Inclusive, quando comentam que você devia desistir de dar dica musical... Daí que eu vou dar mais dica ainda. Mas esse embate gostoso Esse embate gostoso... Dá logo a dica. Então, a minha dica é o curta 11 de setembro do Ken Loach, que faz parte do projeto 110901. Esse é o título original, né? No Brasil foi lançado só como 11 de setembro. Projeto com 11 diretores ao redor do mundo, cada um mostrando a sua visão do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. E todos os filmes também têm a duração de 11 minutos e 9 segundos. E o Ken Loach, que é um diretor do Reino Unido, fez justamente a visão de um chileno sobre o 11 de setembro nos Estados Unidos, fazendo um paralelo com o 11 de setembro chileno. Então, explica pro pessoal o que é o 11 de setembro chileno. Sim, o 11 de setembro chileno foi quando teve o golpe de Estado, a junta militar assumiu o poder e o presidente eleito, Salvador Allende, foi assassinado. E por esse motivo também que o programa vai encerrar com uma música do grupo Inti Illimani, chamado Canción del Poder Popular. Mas antes, vamos às considerações finais dessa 16ª edição do Xadrez Verbal. Agradecer aí todo mundo, mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, que nos tolera. Se você chegou até aqui, você é um herói. Que manda recados aí no Twitter, no Facebook, no blog, no YouTube, no e-mail xadrezverbal@gmail.com. Lembrar vocês aí que essa semana teremos a 70ª Assembleia Geral da ONU, então será um tema importante tanto no nosso programa, como fica a dica para vocês acompanharem sempre. Inclusive no Xadrez Verbal, todo ano eu faço uma cobertura especial, até por razões profissionais, sobre a Assembleia Geral, então vai ter texto direto essa semana, com o risco, inclusive, para quem acompanha o canal do YouTube, também não tem muito vídeo de tanto texto que vai ter. E lembrar que domingo é o Rosh Hashanah. Shana Tová, para toda a nossa audiência judaica. Que é o Ano Novo Judaico. Aí Chico Laffer. É o Ano Novo Judaico, né? Então, o ano 5.000 e trocentos, não lembro direito a contagem, desculpa não ter conferido. Então fica aí o registro também. Ou seja, mesmo se você não for judeu, comemore aí no fim de semana como se fosse Réveillon. É a desculpa que você precisava, ou não, para fazer coisas que não podemos recomendar aqui no sábado. Então vamos encerrar o programa agora com Canción... Se beber, não dirija. Se beber, me chame. Com Canción del Poder Popular do grupo Inti Illimani. Até a próxima sexta.